Oi, gente! Vamos dar início à nossa capacitação do projeto sanitário. Eu elaborei aqui para vocês um e-book, onde ele vai ter aqui vários conteúdos importantes para que vocês possam projetar de forma eficiente. Foi algo bem resumido, porém é muito importante para que vocês possam entender o projeto de vocês, para que vocês possam dimensioná-lo e executá-lo de forma adequada. E aí, na nossa primeira folha aqui do nosso e-book, tem só um textozinho dizendo uma introdução, como os conteúdos vão decorrer durante a capacitação dentro do e-book. E aí a gente vai iniciar a nossa capacitação com uma breve introdução teórica sobre as instalações prediais, dando diversas definições que são bastante importantes e vai ser algo bem mais sucinto, como eu já tinha dito, porém bastante importante, principalmente para entendermos o projeto, para que a gente possa entender o que a gente está fazendo ali. E aí, dando continuidade, a gente também vai aprender a dimensionar esse projeto, qual vai ser os diâmetros das tubulações, os tamanhos das caixas sinfonadas, enfim. E para finalizar, a gente vai passar para o Revit, né? Executar nosso projeto, executar tudo que a gente aprendeu na teoria no Revit. E aí vocês podem ver aqui, esse nome aqui grifado em amarelo, clique aqui, e aqui é um link do Drive, onde nele vai estar disponível todos os arquivos materiais utilizados nessa capacitação. Os arquivos Revit, todos os vídeos, os templates, tudo, incluindo esse e-book, ele vai estar nesse link. E aí, só para finalizar essa primeira parte, só uma recomendação, que eu recomendo que vocês estudem por outros materiais, não se baseiem apenas neste e-book, neste conteúdo, porque é de suma importância que vocês se aprofundem, que vocês revisem, que vocês aprendam, leiam a norma, é muito importante ler uma norma. Todo esse e-book foi baseado na norma, porém, mesmo assim, eu recomendo que vocês leiam ela, tem muita informação lá. Que vejam vídeos, procurem outros materiais, enfim, que se aprofundem, porque nada melhor do que aprender, né? E aí, vamos lá, né, dar início. A nossa introduçãozinha, né? Só para começar com a definição de instalações prediais, todo mundo já sabe, é um sistema que vai ter aí na sua composição tubulações, conexões, aparelhos, acessórios que vão conduzir aquele esgoto para um local adequado. A gente sabe que hoje em dia tem muita gente que nem isso faz, né? Joga ali o esgoto na beira da calçada, a gente passa ali na rua, o esgoto fedorento, ou até mesmo as pessoas de interior, é muito comum jogar o esgoto no quintal. E aí é justamente essa função da instalação de esgoto, é conduzir esse esgoto para um local adequado. Mas aí você me pergunta, Joana, para que eu vou querer um projeto que eu vou pagar do meu dinheirinho suado, um engenheiro para fazer um projeto, se o meu pedreiro fez lá em casa, ele nem sabe o que é um projeto e conduziu esse esgoto para um local adequado, que ele jogou para a fossa lá de casa. Ou então, se for cidade, né, jogou para o meu coletor público, o sistema de coleta, né, do seu município. Aí fica nessa coisa, para que eu quero um projeto? E aí, gente, botem isso na cabeça de vocês e na cabeça dos seus clientes, pelo amor de Deus. Apesar de um sistema de esgoto conduzir, ser responsável por conduzir esses efluentes para um local adequado, se ele não for devidamente projetado e executado, aquele efluente, quando ele for escoar por todo esse percurso do sistema, ele pode escoar de forma ineficiente. E aí pode ter problemas de entupimento, vazamento, mau cheiro. E aí, se for preciso fazer uma manutenção, muita gente não sabe nem por onde as tubulações passam. Aí é preciso quebrar piso. E aí não tem um local de inspeção para poder fazer manutenção. E aí lá vai quebrar cano. Isso gera dor de cabeça, gera desperdício de dinheiro, de tempo, enfim. E aí é por isso que é de suma importância que tem um projeto sanitário bem dimensionado e elaborado para que seja garantido àquele usuário conforto, economia e segurança. São os 3 pontos principais que um sistema de esgoto ele deve fornecer àquele usuário. E aí a NBR 8160, que vai ser a norma que vai nos respaldar para a execução de um projeto, é ela que dá todos os critérios de execução, de elaboração, dá todas as recomendações e exigências. Ela nos dá aqui alguns requisitos que os projetos eles devem possuir, né? Devem garantir.
E aí, ó, um projeto, ele deve evitar a contaminação da água de consumo, ou seja, a água que a gente usa para beber, para tomar banho, de forma alguma o sistema de esgoto deve contaminar essa água. Deve permitir um rápido escoamento da água utilizada dos despejos todos os rios, evitando a ocorrência de vazamentos e formação de depósitos. Que aí é justamente que as tubulações de esgoto, elas devem ser devidamente inclinadas com a inclinação adequada, que aí o esgoto ele vai fluir por gravidade e aí ele vai escoar de forma rápida, eficiente, sem que haja vazamentos e a formação de depósitos, como eu acabei de falar. E aí impedir que os gases mau cheiro retornem para dentro do ambiente, impossibilitar o acesso de corpos estranhos dentro do sistema, como insetos, ratos, cobras, enfim, diversos aí benefícios, né? São coisas que a norma bota como requisito, mas na verdade são benefícios, pontos positivos que aquele projeto ele vai dar ao seu cliente. E são todos esses pontos que vão garantir com que o projeto ele dê àquele usuário justamente o que eu disse: economia, segurança, conforto. E aí, antes de dar início, né, à execução de um projeto sanitário, vocês têm que entender alguns pontos, alguns conceitos importantes para que vocês possam entender como executar esse projeto. E aí a gente vai entender quais são os principais componentes dessa instalação e a gente vai começar lá do comecinho de onde o esgoto sai, lá do início do percurso, que é do nosso aparelho sanitário. E aí, aparelho sanitário a gente sabe que vai ser a pia, o lavatório, banheira, o vaso sanitário, vai ser qualquer aparelho que vai ser ligado àquela instalação e vai ser utilizado para fins higiênicos, receber dejetos, águas servidas, enfim. São todos os aparelhos utilizados na sua casa que estão conectados com o sistema de esgoto. E aí, antes de dar continuidade aos demais componentes, eu quero dar esse conceito de desconector. A gente tem que criar o nosso esgoto de forma a evitar que ele gere mau cheiro, como eu falei anteriormente. Tem muitas casas, às vezes clientes que chegam na gente e falam que tem aquele mau cheiro dentro da sua casa devido ao esgoto. E isso às vezes ocorre devido a um projeto mal elaborado. Por quê? Dentro da nossa edificação, dentro de todo o nosso sistema de esgoto, tem presente nele gases provenientes da decomposição dos despejos que por ele passam. E aí toda essa tubulação, esse sistema de esgoto da nossa residência, ele vai estar conectado a um sistema de coleta que pode ser a fossa ou o coletor público. E aí é nesse sistema de coleta que vai ter mais ainda despejos se decompondo e criando ali gases. E aí esses gases, eles vão estar ali confinados dentro das tubulações e vão estar com a pressão ali interna diferente da pressão atmosférica. E aí eles vão estar ali percorrendo dentro da tubulação, procurando um caminho mais fácil para que eles possam entrar em contato com a atmosfera e deixar com que essas pressões entrem em equilíbrio. E aí, se ele ficar ali confinado, não tem para onde ele correr, qual é o ponto mais fácil para ele sair? Vai ser a saída do nosso aparelho, vai ser a saída da nossa pia, do nosso vaso, do nosso ralo. E aí é por isso que às vezes na nossa casa tem aquele mau cheiro, porque o gás ali não tem para onde correr. Aí a única saída vai ser o nosso aparelho sanitário. E aí a gente vai utilizar, para evitar com que isso aconteça, os desconectores. Que aí os desconectores são dispositivos providos de fecho hídrico que são destinados a vedar a passagem de gases no sentido oposto ao deslocamento do esgoto. E aí o fecho hídrico ele vai ser justamente essa camada de água aqui, ó, que a norma dá até uma altura mínima. A altura mínima, se não me engano, é de 5 centímetros, que é a altura dessa camada de água. Porque, ó, vou dar aqui o zoom, mostrar para vocês. Geralmente os desconectores que tem mais comuns, né, vai ser a caixa sifonada, o vaso sanitário e o sifão, né, que é utilizado nas pias lavatórias. E aí a caixa sifonada muitas vezes é chamada de ralo sifonado, quando a tampa dela é uma tampa de grelha, ela é provida de grelha, aí ela é utilizada para lavagem de pisos ou para receber água de chuveiro, aí ela também é chamada de ralo sifonado. Então, esse conector vai ser esse dispositivo, qualquer dispositivo que ele tem uma camada de fecho hídrico nessa camada de água. E aí, ó, só para vocês entenderem aqui o funcionamento. O gás está vindo em direção à saída aqui do aparelho, né, da nossa pia, e aí, na hora que ele for tentar passar, ele não consegue, porque ele esbarra nessa camada de água. E essa camada de água, ela sempre vai estar ali estacionada, ela vai estar ali parada.
Apesar que você use o aparelho, como que você vai usar a pia, a água vem e vai embora, ela apenas se renova. Ou seja, aquela água que ali estava, ela vai embora, porém uma nova água ali aparece. Ela sempre vai estar aqui, estacionária, a não ser que tenha algum problema no seu desconector e que faça com que essa água ela não fique. Haja um vazamento, alguma coisa, enfim. Mas sempre essa camada de água ela vai estar aqui e vai impedir que esses gases retornem para fora do ambiente. E aí aqui é uma nota. Todos os aparelhos sanitários devem ser protegidos por desconectores. Todos. No caso, o vaso ele já vem alsifonado, dentro dele tem um sifão, que é por isso que a gente sempre vê uma camada de água. Você me perguntava, por que eu faço uma camada de água no fundo? Mas é por causa disso, é para empatar o retorno de mau cheiro. E aí, aqui algumas definições da norma, é que a caixa sinfonada ela pode ser tanto utilizada para receber os despejos de um único aparelho sanitário, como de um conjunto de aparelhos sanitários, como lavatórios, banheiros, chuveiros, etc., de uma mesma unidade autônoma. E aí, ela pode ser utilizada também para limpeza de pisos, quando ela for provida de grelha, como eu já falei, que aí o pessoal chama de ralo sinfonado. E aí, outra recomendação, quando ela for utilizada para receber despejo de mictório, ela não pode, de forma alguma, receber despejo de outros aparelhos. Tem que ser só o do mictório. E aí ela não pode ser provida de grelha. Ela tem que ser de tampa cega. Porque geralmente é muito comum que a gente use a caixa sifonada com grelha para que ela permita a lavagem dos pisos, além de evitar o retorno de mau cheiro. A de tampa cega não é tão utilizada, mas aí, quando é para mictório, é obrigatório que ela seja utilizada como tampa cega. E aí eu vou mostrar aqui umas imagens para vocês verem. Aqui a caixa sifonada com grelha, que aí o pessoal chama de ralo, né? A caixa sifonada com tampa cega. E aqui é o que eu ralo, né? Porque, tipo assim, muita gente tem uma caixa sifonada na sua casa, mas chama de ralo. E há a diferença, porque o ralo, né, que é o ralo seco, ele vai ser aqui, um recipiente sem proteção hídrica. Ele não vai empatar o retorno de mau cheiro. Se você utilizar só um ralo desse, sem ser uma caixa sifonada, sem a utilização de uma caixa sifonada, ele vai possibilitar o retorno de mau cheiro. Então, ralo seco vai ser um recipiente sem proteção hídrica, dotado de grelha, aqui é a grelha, e a função dele é receber água da lavagem de piso ou de chuveiro. E aí, para que ele não permita o retorno de mau cheiro, geralmente ele é conectado diretamente numa caixa sinfonada. E aí, quando você utilizar, muita gente, como eu já falei, fala que é ralo sinfonado. E aí, ralo sinfonado seria o quê? Seria uma caixa sinfonada utilizada com uma função de ralo. E aí eu vou mostrar aqui a imagem para vocês verem a diferença. Nesse sistema, a gente não tem ralo. E aí eles utilizaram aqui uma caixa sinfonada para ser a função do ralo, que aqui é o nosso chuveiro, geralmente aqui teria um ralo, e aí a gente usou uma caixa sinfonada com grelha para permitir com que as águas aqui, né, percorram pelo sistema. Então elas vão entrar aqui na nossa caixa sinfonada, que é isso daqui que o pessoal chama de ralo sinfonado. Só que tem situações que a casa do cliente ele tem um box. Isso até que ocorre lá na minha casa em Russas. E aí, quando a gente quer lavar o piso do banheiro, quando vai botar para dentro aqui do ralo, fica batendo no box, é horrível. O rodo fica batendo na água, não consegue passar toda. Sempre que bate a água, uma parte dela volta. E aí, uma dor de cabeça enorme lavar o banheiro. E aí, em situações dessas que tem box no banheiro, o que seria recomendável? Utilizar um ralo. E aí, a gente coloca uma caixa sinfonada com grelha fora do box, que aí quando for preciso lavar o piso, a gente joga essa água aqui, ó, na caixa sinfonada, e quando for tomar banho, joga aqui a água no ralo. E aqui seria um ralo seco. Aí, como eu disse, para evitar o retorno de mau cheiro, esse ralo seco jogaria direto na caixa sinfonada, que aí ela tem um fecho hídrico que vai empatar a passagem de mau cheiro para o ralo, como também vai empatar a passagem aqui de gases para o lavatório. E aí entenda essa diferença. Quando você vai na casa do cliente, chegar, não, aqui é tão ralo. Não, é a caixa sinfonada que é utilizada como ralo, que quando a caixa sinfonada é utilizada como função de ralo, ela é chamada de ralo sinfonado. E aí entenda essa diferença de ralo seco para caixa sinfonada para não confundir. E aí,
a gente já entendeu, né, o que é um desconector, é um dispositivo com água que vai empatar a passagem de gases. A gente vai ver agora a definição dos demais componentes. Aí a instalação sanitária, ela é dividida em 3 subsistemas: instalação primária de esgoto, instalação secundária e um sistema de ventilação. E aí eu vou dar definições aqui, como eu disse, ela vai te dar a definição de desconector. E vocês prestem bastante atenção, porque isso aqui confunde muito. Eu mesmo me confundia muito nessas definições. Instalação primária vai ser todo o conjunto de tubulações, conexões, dispositivos, que nela tem acesso aos gases provenientes do coletor público. Ou seja, eu não falei que na tubulação ali tem gases nela presentes? E aí toda tubulação que tem gases vai ser chamada de instalação primária de esgoto. E aí eu não falei que é o desconector que impede a passagem desses gases? Então, no trecho entre o desconector e o coletor público, que é lá, pode ser o coletor público ou sua fossa, né, o sistema de tratamento próprio. Esse trecho entre desconector e coletor, sistema de coleta, vai ser o sistema primário de esgoto. Toda a tubulação que nela tem gases. E aí a instalação secundária é justamente o contrário. Vai ser todas as tubulações, dispositivos que não têm acesso aos gases. E aí eu não falei que o desconector impede as passagens desses gases para os aparelhos? E aí o percurso, né, o trecho, do desconector até a saída do aparelho, seja um lavatório, um ralo, o que for, vai ser uma instalação secundária de esgoto. E aí, só para mostrar aqui de novo para vocês. Essa tubulaçãozinha aqui, da caixa sinfonada até o lavatório e da caixa sinfonada até o ralo, não tem acesso aos gases porque a caixa sinfonada impede. Então aqui, tubulação, instalação ou secundária. Só que aqui, do desconector, né, da caixa sifonada para trás, até aqui, passar pelo tubo de queda e chegar até na saída da sua rua, lá no sistema de coleta, vai ter gases. Então vai ser instalação primária. Não tem gases, instalação secundária. Tem gases, instalação primária. Lembre-se disso. E aí, aqui só um bisuzinho para vocês lembrar. Desconector até coletor primária, aparelho até o desconector secundário. E aí, a definição de ramal de descarga e ramal de esgoto vai ser 2 definições que vocês vão ver se repetir muitas vezes. Ramal de descarga basicamente é a mesma coisa do instalação secundária. Vai ser todas as tubulações que vão receber diretamente os efluentes dos aparelhos sanitários. E aí, aqui, essa tubulação não está recebendo aqui, essa tubulação, diretamente os efluentes desse lavatório. E essa tubulaçãozinha aqui não está recebendo diretamente os efluentes do ralo. Então, isso aqui é chamado de ramal de descarga. São as tubulações que recebem diretamente os efluentes dos aparelhos. E aí, ramal de esgoto vai ser justamente essa tubulação aqui, que vai receber os efluentes dos ramais de descarga. E aí, por isso que eu disse que, basicamente, a instalação secundária é a mesma coisa que da descarga, e a de esgoto é basicamente a primária. Porque é justamente aqui, a tubulação que recebe os efluentes e que não tem gases dos aparelhos, instalação secundária e ramal de descarga, né? E tubulação que tem gases e que recebe os efluentes do ramal de descarga, né, que é as tubulações dos aparelhos, vai ser ramal de esgoto e instalação primária. Confunde muito, por isso que eu recomendo muito que vocês revisem isso aqui, essas definições, algumas vezes até entender, porque sempre confunde. E aí aqui uma imagem só para vocês verem. A tubulação do lavatório, a tubulação aqui do ralo, que é os aparelhos. E aqui, do vaso, que recebem diretamente os efluentes dos aparelhos, ramal de descarga. Tubulação, que recebe aqui, os efluentes dos ramais de descarga, vai ser ramal de esgoto. E aqui, o desconector, enfim. É bom vocês revisarem isso aqui várias vezes para não confundir. Ramal de descarga, ramal de esgoto. Lembre-se disso. A diferença deles. Que é um é porque recebe os despejos dos aparelhos e o outro é porque recebe os despejos do ramal de descarga. E aí, qualquer dúvida, gente, vocês podem me mandar mensagem, perguntar. Se quiser, eu gravo um vídeo, faço uma chamada com vocês também. Não se preocupem com isso.
E aí aqui, ó, eu vou ter até atenção. Isso aqui são, quando tem atenção, porque são recomendações muito importantes na execução dos projetos. Todos os trechos horizontais no sistema de coleta e transporte do esgoto devem possibilitar o escoamento por gravidade. Porque se você colocar o cano, tipo assim, bem na horizontal, sem inclinação nenhuma, o escoamento ele vai ficar estagnado, porque não vai ter a interação da gravidade nesse escoamento, e ali vai ficar estagnado até entupir. O efluente ele não vai escoar. E aí, como eu disse, todo o sistema deve possibilitar o escoamento desses efluentes por gravidade, e aí a norma ela determina as inclinações mínimas dessas tubulações para que não ocorram problemas de escoamento. E aí, ó, quando o diâmetro for igual ou inferior a 75, a inclinação mínima é 2%. E quando a tubulação for igual ou superior a 100, a inclinação mínima é 1%. Sempre lembre-se disso, pelo amor de Deus. Por quê? Se vocês botarem inclinações menores do que essa, pode acontecer do fluido efluente dali estagnar e ficar ali parado, não escoar. Ou se escoar muito devagar e causar entupimento. E se vocês botarem essas inclinações muito altas, pode ocorrer desse fluido, desse efluente escoar tão rápido que gere choques nas conexões e cause problemas de vazamento ou de quebra da tubulação. Então, sempre se ligar nessa parte das inclinações. E aí, eu botei aqui um exemplo. Com inclinação, diâmetro de 40 é inferior a 75, então, inclinação de 2. Diâmetro de 100 já é 1%. Sempre levando em critério essa recomendação aqui. E aí, quando vocês esquecerem essa parte de inclinações, é só abrir aqui o exemplo que ele mostra bem direitinho a parte da inclinação. E aqui outra recomendação importante em relação às mudanças de direção. As mudanças de direção devem ser o mais suave possível, porque se ocorrer de forma muito abrupta, como por exemplo uma mudança de direção de 90 graus, o escoamento, o fluido ele vai vir ali do nada, de forma bem abrupta, e vai mudar de direção. E aí, o que pode acontecer? Dificuldade de escoamento, ele pode ali, nesses pontos de concentração ali de 90 graus, pode causar entupimentos. E aí, para que o escoamento ocorra da forma mais suave possível, nas mudanças de direção na horizontal, as mudanças de direção devem ocorrer com ângulos igual ou inferior a 45 graus. E aí, ó, sempre igual ou inferior a 45. Nunca se esqueçam disso, pelo amor de Deus. E aí, quando for preciso, desvio de 90, aí são usadas caixas de inspeção, dispositivos que possibilitam inspeção. Que geralmente só ocorre na parte exterior, no quintal, que a gente bota as caixas de inspeção, que é para possibilitar uma manutenção mais facilitada. E para impedir esses entupimentos, esses problemas no escoamento. Que aí essas caixas de inspeção, mesmo que sendo uma curva ali de 90, o cano não vai estar conectado a um joelho de 90, ele vai estar conectado numa caixa. E aí essa caixa ela vai ter um diâmetro específico, que vai permitir com que o fluido entre ali, passe sem que haja entupimento ou algum problema. Ainda permite que a gente faça a manutenção, porque ela tem tampa. Eu vou explicar mais na frente o que seria essa caixa, para vocês entenderem. Aí ela vai ter a tampa, a gente tira, faz a manutenção, se ali tiver galho ou tiver entupido, a gente pode abrir essa tampa e realizar a manutenção. Melhor do que se não tiver essas caixas, que é muito importante que tenha essas caixas, se não tiver e causar algum problema de entupimento, porque o cliente colocou lá mudança de direção de 90, e você precisa quebrar boa parte da instalação do piso, de tudo, para poder achar onde é o cano que está causando esse entupimento. Por isso que de forma alguma é recomendável que utilize mudança de direção de 90 sem um dispositivo de inspeção. E aí, quando a mudança for da vertical para horizontal ou vice-versa, pode ser utilizado mudança de direção de 90. E aqui vocês estão um exemplo, 90, mudança de direção de 90. Mas ainda assim pode ser utilizado também mudança de direção de 45. Bom, o tubo de queda, eu acho que vocês devem saber, é um tubo, que ele é um tubo vertical, que vai ser responsável por receber os efluentes de todos os pavimentos e conduzir até um subcoletor. Que aí eu vou dizer mais na frente para vocês o que é um subcoletor. E aí, ele não deve possuir diâmetro inferior ao da maior tubulação indicada. Botem isso na cabeça de vocês. Não só o tubo de queda, mas qualquer tubulação
do sistema de esgoto não deve possuir de forma alguma mudança de diâmetro, de um diâmetro maior para um diâmetro menor, ou seja, não pode haver redução de diâmetro de forma alguma, porque essa redução pode causar entupimentos. Pode haver o que, caso for necessário? Um aumento no diâmetro, uma ampliação, mas a redução não pode de forma alguma. Então, é recomendável que o tubo de queda ele possua o diâmetro mais constante possível e que ele não deve ser inferior ao da maior tubulação irrigada. Se a maior tubulação irrigada for uma de 100 e a menor for uma de 50, a tubulação tem que ser de 100, do tubo de queda inteiro. E aí, aqui, ó, sempre que tiver uma atenção, porque é algo importante, se atentem a isso. Os tubos de queda devem ser, sempre que possível, executados em um único alinhamento, ou seja, na vertical. Só que às vezes é preciso que ele faça alguns desvios. Às vezes a gente está vindo ali na vertical e esbarra num pilar, numa viga, que não pode ele ultrapassar de jeito nenhum. Aí sendo necessário que ele faça um desvio. Aí esses desvios podem ser feitos com peças com ângulo igual ou inferior a 90, mas preferencialmente com curvas de raio longo, ou seja, curva de 90 de raio longo, ou duas curvas de 45. E aí eu vou mostrar aqui para vocês aqui, ó, indicações recomendadas e situações contraindicadas. Ó, como eu disse, o escoamento deve ser o mais suave possível. E aí, ó, duas curvas de 45. Pode acontecer também assim, com a junção, isso aqui é chamado de junção simples, que também é um ângulo de 45. Ou uma curva de 90 de raio longo. E aqui, ó, essa junção simples já contornaria essa situação aqui de um T. E a curva aqui contornaria a situação de um joelho de 90. Por quê? Como eu disse, o escoamento deve acontecer de forma suave. Aí, na medida que eles barram numa conexão dessa, de forma muito abrupta, mudança de direção, ele vai ali poder causar entupimentos. Isso aí não é o recomendado. E aí, essas aqui seriam as situações mais recomendáveis para mudança de direção, da vertical para horizontal. E aqui, ó, outra coisa bastante importante. Na base dos tubos de queda, aqui nas conexões da base, elas estão propícias a maiores impactos, porque o tubo de queda é um tubo na vertical que pode ter ali 17 pavimentos, ou 2 pavimentos, enfim, e aquele esgoto tá vindo ali do topo do tubo de queda, com a influência da gravidade, ele tá vindo ali com uma certa velocidade, e quando ele chegar lá embaixo, ele pode gerar impactos e esforços nessa conexão. E aí existem conexões, chamadas de conexões reforçadas, que aqui eu utilizo o material mais reforçado, que é justamente para aguentar esses impactos e não causar problemas, porque geralmente o material mais utilizado em qualquer tipo de instalação é o PVC, porque ele é mais fácil de manusear, tem as paredes mais lisas, fácil de transformamento, enfim, é o mais utilizado. Porém, nessa parte aqui da base do tubo de queda, ele ainda é utilizado, porém o mais recomendável mesmo é que se utilize a linha reforçada para aguentar esses impactos. E aí no projeto eu vou ensinar vocês como colocar.